Getúlio Dornelles Vargas foi advogado e político brasileiro, líder civil da Revolução de 1930 que pôs o fim da República Velha, depondo seu 13º e último presidente, Washington Luiz, e impedindo a posse do presidente eleito em 1º de março de 1930, Júlio Prestes. Com seu governo foi dado o nome Era Vargas, que se popularizou. Getúlio governou o país por 15 anos, de forma contínua, de 1930 a 1945. Esse período foi marcado a história brasileira por conta das inúmeras alterações que fizeram no país, tanto sociais quanto econômicos. A Era Vargas teve início com a Revolução de 1930, onde expulsou o poder a oligarquia cafeeira, dividindo assim em 3 momentos: governo provisório, governo constitucional 1934 a 1937, Estado Novo 1937 a 1945. Até 1930, vigorava no Brasil a República Velha, conhecida hoje como Período Republicano Brasileiro. Como característica principal, centralizava o poder entre os partidos políticos e a conhecida União Café com Leite entre São Paulo e Minas Gerais. A economia cafeeira, portanto, mantinha fortes vínculos com grandes proprietários de terras. De acordo com sua política, existia um revezamento entre os presidentes apoiados pelo Partido Republicano Paulista, PRP, e o Partido Republicano Mineiro, PRM, de Minas Gerais. Os presidentes de um partido eram influenciados por outro de outro partido. Assim dizia-se, nada mais conservador que um liberal no poder. O golpe do exército foi em março de 1930, ontem mesmo. Nessa época foi realizadas as eleições para presidente da República. E não pense que foi Vargas que ganhou. Essa eleição deu vitória ao governista Júlio Prestes, mas, para sua felicidade, Prestes não tomou posse. A Aliança Liberal recusou-se a aceitar a validade das eleições, alegando que a vitória de Júlio Prestes era uma fraude. Além disso, eleitos deputados em estados onde a Aliança Liberal conseguiu vitória, não tiveram reconhecimento dos seus mandamentos. Os estados aliados, principalmente o Rio Grande do Sul, planejavam então uma revolta armada. A situação se agrava ainda mais quando o candidato a vice-presidente de Getúlio, João Pessoa, é assassinado em Recife, capital de Pernambuco. Como o motivo dessa morte foram duvidosos, a propaganda getulista aproveitou-se disso para usá-lo em seu favor, atribuindo a culpa à oposição, além da crise econômica acentuada pela crise de 1929. Desde então, o exército que antes era contra se mobilizou e formou uma junta governamental composta por generais do exército. No mês seguinte, Júlio Prestes foi deposto e fugiu com Washington Luiz, e o poder então foi passado a Getúlio Vargas, pondo fim à República Velha. O governo provisório teve como objetivo reorganizar a vida política do país. Nesse período, o presidente Vargas deu início ao processo de centralização que elimina órgãos legislativos. Os primeiros anos da Era Vargas foram marcados pela presença dos tenentes nos principais cargos dos governos. Por essa razão, foram designados representantes dos estados. Tal medida tinha como finalidade anular a ação dos antigos coronéis e sua influência política regional. Essas medidas consolidou em tensão entre as velhas oligarquias e os militares interferiu a opção às ambições centralizadoras de Vargas. Concentrou-se em São Paulo. Convocaram o povo paulistano a lutar contra o governo Vargas, chamada Revolução
Constitucionalista de 1932. Mesmo derrotando as forças oposicionalistas, o presidente então convocou as eleições para a Constituinte no processo eleitoral devido ao desgaste gerado pelo conflito paulista. As principais figuras militantes do governo perderam espaço político e em 1934 uma nova Constituição foi promulgada. A Carta de 1934 deu maiores poderes ao Poder Executivo, adotou medidas democráticas e criou as bases de legislação trabalhista. Além disso, sancionou o voto secreto e o voto feminino. Por meio dessa resolução e o apoio da maioria do Congresso, Vargas garantiu mais um mandato, o governo constitucional. Nesse segundo mandato, a alternação política se deu em volta de dois ideais primordiais: o fascismo, conjunto de ideias e preceitos políticos, sociais, era favorável à reforma agrária, à luta do imperialismo e à revolução por meio dessas lutas. A ANL se aproveitou para uma tentativa de golpe contra o governo. Em 1935, alguns comunistas brasileiros iniciaram revoltas contra as instituições militares na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Recife, Pernambuco. Devido à falha de adesão de outros estados, a chamada intentona comunista foi facilmente controlada pelo governo. Getúlio Vargas, no entanto, cultivava uma política de centralização do poder e, após a experiência frustrada de golpe por parte da esquerda, utilizou-se do episódio estado de sítio. Com essa medida, Vargas perseguiu seus componentes e desarticulou o movimento comunista brasileiro. Mediante a ameaça comunista, Getúlio Vargas conseguiu anular a nova eleição presidencial que levaria a acontecer em 1937, que ficou conhecida como Plano Cohen. Getúlio então anulou a Constituição de 34 e dissolveu o poder legislativo. A partir daquele ano, Getúlio passou a governar com amplos poderes, inaugurando o chamado Estado Novo. A partir daquele ano, Getúlio passou a governar com amplos poderes, inaugurando o chamado Estado Novo. No dia 10 de novembro de 1937, era iniciado em cadeira de rádio pelos presidentes Getúlio Vargas e Estado Novo. Tinha início, então, um período de ditadura da história do Brasil. Sob o pretexto da existência de um plano comunista para o poder, Vargas fechou o Congresso Nacional e impôs ao país uma nova Constituição, que ficaria conhecida como Polaca, por ter sido inspirada na Constituição da Polônia, da tendência fascista. O golpe de Vargas foi organizado junto aos militares e teve o apoio de grandes parcelas da sociedade, que desde 1935 o governo reforçava sua presença anticomunismo, alarmando a classe média. A partir de então, 1937, impôs a censura por meio de comunicação, reprimiu a atividade política, perseguiu e prendeu seus inimigos políticos. Getúlio também foi responsável pelas concepções de carteiras de trabalho, da justiça de trabalho, do salário mínimo e pelo descanso semanal. O principal acontecimento externo foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo, responsável pela grande contradição do governo Vargas, que dependia dos Estados Unidos. A derrota das nações nazifascistas foi a brecha que surgiu para o crescimento da oposição ao de Vargas. Assim, a democracia ganhou força. O governo obrigado a indultar os presos políticos, além de constituir as eleições gerais. Aqui, os políticos vão além de constituir as eleições gerais, que foram vencidas pelo candidato oficial, apoiado pelo governo Eurício Gaspar Dutra.
Chegava ao fim a era Vargas, mas não o fim de Getúlio, que em 1951 retornaria à presidência pelo voto popular. Em agosto de 1954, Vargas suicidou-se no Palácio do Catete, com um tiro no peito. Deixou uma carta com uma frase que marcou a história: "Deixo a vida para entrar na história". Seus últimos dias no governo foram marcados por várias pressões políticas, por parte da empresa e dos familiares. Girls in glass faces